A paz do Senhor, irmãos. Vamos fazer uma oração, começar o nosso culto hoje. Peço que os irmãos orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, queremos colocar nosso culto diante do Teu altar. Peço que o Senhor abençoe todos os irmãos, Pai, que juntamente conosco vão cultuar o Teu nome, vão adorar o Senhor, colocar toda gratidão. Peço que o Senhor abençoe a cada um, Pai, que ouvir e que participar desse nosso momento cultual diante do Senhor. Irmãos queridos, nós vamos agora louvar a Deus junto com a irmã Priscila, 2 hinos da harpa no nosso culto de hoje. A paz do Senhor, hino 193 da harpa. Confiando fica
fazer uma reflexão na carta de 1 Pedro, apóstolo Pedro, capítulo 5, a partir do verso 6. Fazer uma breve reflexão, um texto que os irmãos conhecem, que eu creio ser propício para trazer conforto para nós nesses dias. Capítulo 5, a partir do versículo 6, da carta de 1 Pedro. Primeira carta de Pedro. Eu vou fazer a leitura, peço que os irmãos atentem para essa leitura. Diz assim: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, ao qual resisti firmes na fé, e sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo. E o versículo 10: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, depois de haverdes padecido um pouco, ele mesmo vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e fortalecerá. A ele seja a glória e o poderio para todos sempre. Amém. Irmãos, esse texto que o apóstolo Pedro ele escreve para a igreja primitiva, igreja do seu tempo, num período de intensa perseguição, provação. O nosso apóstolo Pedro já estava vendo, irmãos, como a perseguição romana estava caindo em cima dos nossos irmãos da igreja primitiva, trazendo, irmãos, muitas dores e deixando os irmãos extremamente tristes, e alguns estavam desfalecendo na fé. E a nossa Bíblia, ela vai apontar, irmãos, que uma das características da igreja de todos os tempos é o sofrimento causada pela própria natureza da igreja. A igreja, irmãos, ela tem uma natureza extremamente contrária à natureza do mundo. Nós temos, irmãos, a mesma natureza de Cristo, e Cristo veio trazer um padrão que não é o padrão do mundo, e por conta disso nós seremos rejeitados, a nossa mensagem seria rejeitada, e o próprio Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição. O apóstolo Paulo várias vezes relatou como que quando ele chegava com a mensagem da cruz, algumas pessoas o rejeitavam e o perseguiam, mas em todas as coisas ele chamava a igreja para um momento de crer nas promessas e esperar naquilo que ia se manifestar com a vinda do Senhor Jesus. O apóstolo Pedro está da mesma forma, irmãos, trazendo para os cristãos daquela época um consolo, colocando eles nessa carta em todos os capítulos, colocando diante deles que a nossa natureza, sendo uma natureza em Cristo, nos traz, irmãos, o dever, a obrigação de perseverar. E quando chega no capítulo 5, ele traz uma recomendação aos líderes da igreja da época, para que eles trabalhassem para o Senhor, cuidassem do rebanho, sabendo que aquele rebanho pertencia ao Senhor Jesus. E aí ele vem também trazer, irmãos, conselhos. Eles estão, irmãos, com certeza, hoje atualizados. O conselho que Pedro deixa para a igreja primitiva, ela é atemporal para a igreja de hoje. O apóstolo Pedro, ele vem trazer como algo primordial para a vida de qualquer cristão, a humildade. Ele diz: humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. O Senhor Jesus, com certeza, ele fez a sua obra, ele fez o seu ministério ser um ministério de sucesso, porque em todo momento ele foi extremamente submisso ao projeto de Deus para a salvação da humanidade. E quando eu olho para esse texto, eu vejo claramente a ideia de que a igreja, quando ela é submissa ao projeto de Deus, ela vai resistir, ela vai com certeza se submeter à vontade de Deus e resistir a toda afronta, a toda dificuldade que é temporal. Ela tem um começo e tem um fim, mas o projeto de Deus ele é eterno,
ele vai com certeza sobrepor a toda dificuldade que nós teremos aqui. Então ele diz, olha, vocês se humilhando, e a palavra humilhar, irmãos, ela tem um contexto que hoje a sociedade moderna, ocidental, tem dificuldade de assimilar. Parece que se humilhar não cabe ou não orna com a igreja atual. A gente olha e diz assim, não, eu quero ser exaltado, eu quero ser honrado. E aqui o apóstolo Pedro, ele faz uso da palavra no versículo anterior, no 5, olhando para os jovens, dizendo, sejam submissos e revestivos de humildade. Para quê? Para que vocês entendam quem vocês são. E a questão da humildade é entender a nossa natureza, é entender o que nós somos. Irmãos, nós temos em nós uma promessa, e temos em nós um sobrenome, que é o sobrenome de Deus. Somos família de Deus. Algumas pessoas pensando dessa forma podem pensar assim, se eu sou família de Deus, eu não devo me submeter a nenhuma prova, nenhuma luta, porque eu sendo filho de Deus, eu tenho domínio sobre tudo. Mas não é essa questão que o Senhor Jesus passa para os seus apóstolos. Ele está dizendo o seguinte, vocês vão trabalhar para o Pai, vocês vão se submeter ao projeto do Pai, e quando tudo estiver encerrado, quando tudo estiver findo, vocês serão recompensados. Aí Pedro vem explicar esse texto dizendo, quando você se humilha, quando você vive a sua fé, serve o Pai, sabendo quem você é, se humilhando, se submetendo, o fim disso, aí ele diz, para que a seu tempo o Senhor vos exalte. Porque tem um tempo da prova, tem um tempo da humilhação, tem um tempo que você vai sofrer, e vai ter que sofrer adorando o Pai, mas vai ter o tempo que isso vai gerar um fruto, e com certeza a igreja vai ser recompensada por essa fidelidade ao Senhor. E o apóstolo Pedro continua dizendo, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ainda que nós entendamos nossa natureza, ainda que passamos pelas tribulações, sabendo que a promessa é que Deus estará conosco no meio da tribulação, nós temos ansiedade por sermos humanos. Então nós olhamos para o futuro e vemos as dificuldades que vai vir sobre nós. Nós olhamos para a situação ao nosso derredor e muitas vezes nós tememos. E o apóstolo Pedro, sabendo da nossa condição humana, ele dá um conselho muito forte e muito atual também. Ele diz, olha, pega toda essa ansiedade e lança sobre ele. Por quê? Porque Deus tem cuidado de nós. É Ele que cuida, irmãos. É Ele que dirige, é Ele que vai prover tudo aquilo que você precisa. É Ele que vai orientar. Quando Ele mandar ir, pode ir, que Ele está no controle. Quando Ele mandar ficar, você fica, porque Ele está no controle. E o apóstolo Paulo, ele também cita a mesma ideia, o mesmo conselho aos filipenses. Quando você estiver ansioso, você deposita aos pés do Senhor, porque Ele sabe o que você precisa e Ele vai cuidar de você no meio da tormenta. É a mesma ideia, porque é o Espírito Santo que está guiando tanto a Paulo como a Pedro nesse texto, para que nós possamos acolher, vamos dizer assim, esse conselho e seguir, irmãos. Nós estamos passando e sempre iremos passar revés, dificuldades. Só que agora está vindo uma tribulação um pouco maior do que estamos acostumados. E agora é hora da gente exercer a nossa fé e tomar, irmãos, alguns textos preciosos, que por hora, irmãos, é muito importante que você coloque em prática. Porque algumas vezes, quando você está bem, você vê um texto bíblico e não entende porque ele está lá. Só que agora é momento de que nós olhamos para essas dificuldades e olhamos para a palavra de Deus e vamos ver resposta, uma exortação, um conforto para esse momento de tribulação que estamos vivendo. Lança sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Essa é uma palavra que no Velho Testamento muito se foi falado para o povo de Israel. Deus sempre disse, eu cuido de vocês, não temas, eu estou adiante, eu estou cuidando. E aí no Novo Testamento vem o Senhor Jesus dizendo, olha, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. E a presença de Deus dentro da igreja, perto da igreja, cuidando da igreja, ela é reconfortante, ela é uma palavra de segurança para a igreja. Amém, queridos? Porque Ele tem cuidado de vós. E Ele continua dando mais alguns conselhos que estão entrelaçados. Ele diz, sede sóbrio e vigiai. Porque se vocês estão passando tribulação, se vocês estão debaixo de guerra, de batalha, e as tribulações vêm de várias formas, irmãos.
perseguições, tentações. Quantas a igreja sofreu nesses 2000 anos? Confrontos, irmãos, pestes e pragas vai vir sobre todos. A Bíblia fala de um negócio que se chama graça geral. E na graça geral, Deus dá o alimento, Deus dá o ar que nós respiramos, Deus dá segurança para ímpios e para justos. Ele não faz uma divisão de um para outro quando ele vai conceder essa graça geral. Só que os cristãos têm que entender que a certo ponto tem algo especial para aquele que é fiel a Deus. Certo momento dessa caminhada, dessas coisas que vão acontecendo na vida humana, vai se distinguir aquele que está debaixo da mão poderosa de Deus e aquele que não está. E agora vai se fazer essa distinção. Ele diz: vocês que são cristãos, vocês que têm a mente de Cristo, vocês que seguem a orientação do Senhor dos Senhores, vocês devem ser sóbrios, quer dizer, tem a mente aberta, uma visão aberta. Não é hora de dormir, não é hora de tomar decisões tolas. Sede sóbrios e vigiai. Vigiai está atento. Vigiai é você prestar atenção naquilo que está acontecendo. E ele diz: por que você tem que ser sóbrio e vigiar? Porque o nosso inimigo, o diabo, inimigo da humanidade. Algumas pessoas pensam que é inimigo do crente, mas é inimigo de toda a humanidade. Ele está andando em derredor, buscando ocasião para tragar, destruir, matar. E a nossa vida sóbria, a gente sabendo o que estamos fazendo, vigilante, ela vai nos dar condição de não perecermos na mão do nosso inimigo. Então vem a tribulação, mas quando você está em obediência, você vai ser vitorioso. Eu vejo nesse texto, historicamente, algo muito interessante. Quando nós vemos o Senhor Jesus morrer, ressuscitar e ser assunto ao céu, decorre depois um momento de tribulação sobre a igreja, de perseguição pelos judeus. Mas logo depois, essa perseguição ficou acirrada. O Império Romano, no ano 66 até 70, teve muita dificuldade com a própria Jerusalém e teve um embate muito forte. E as tropas romanas entraram e destruíram completamente Jerusalém. Só que nesse momento, no ano 70, quando Jerusalém foi destruída pelo imperador, que na época era o Tito, como general e depois assume como imperador, os cristãos não estavam dentro da cidade. Eles não estavam mais lá, eles já tinham partido. Por quê? Porque houve, durante algum tempo, uma palavra de Deus que foi liberada de forma profética para aquele povo. Nós sabemos disso historicamente. E todos os crentes foi dada uma ordem: saiam de Jerusalém, porque Jerusalém será destruída. Nós vemos o Senhor Jesus dizendo: não sobrará pedra sobre pedra que não seja derribada. E os cristãos entenderam a ordenança e obedeceram, foram embora. Então quem obedeceu, quem estava debaixo da ordenança, debaixo da submissão, foi embora. Estava vigilante, entenderam a palavra e obedeceram. Não foram consumidos. O diabo não teve poder sobre eles. E aí o Senhor Jesus, falando através de muitas profecias que está se cumprindo até hoje, Ele sempre vai nos mandar viver em oração e vigilância. Amém, queridos? E aí eu vejo hoje, irmãos, como essa palavra serve para nós. O diabo tentando de várias formas. Alguns irmãos espiritualizam tudo. Eu não estou fazendo isso, mas eu sei que a obra final, quem está sempre tramando contra a humanidade, é o inimigo da nossa alma. Embora você possa em algum momento não acreditar em alguma coisa que ele esteja fazendo, de uma forma ou de outra, qualquer embate, qualquer batalha se vence com sobriedade e vigilância. Quando você se prepara e sabe o que está fazendo, sua escolha sempre será melhor. Seguindo adiante o texto, versículo 9, ele diz assim: olha, ao qual resisti firmes na fé, sabendo que as mesmas aflições se cumprem entre os vossos irmãos no mundo todo. Irmãos, o apóstolo Pedro mandava à igreja uma carta, dando a eles um pouco de ânimo, pedindo para eles ser firmes na fé, resistir, ser de sóbrio, vigiai. E em muitos textos dessa mesma carta, o apóstolo Pedro vem salientar, vem enfatizar o valor da nossa alma. Ele vem dizer: vocês foram comprados por um alto preço, então não volte atrás, porque ninguém poderá pagar esse preço novamente. Não troquem vossa salvação por nada, conforto nenhum desse mundo, segurança nenhum desse mundo. E quando ele chega nesse momento, ele está dizendo o quê?
vocês não estão sós. Existe muitas dificuldades que a gente pensa, só está vindo sobre mim, só eu estou passando isso. Mas nesse texto o apóstolo Pedro está lembrando a igreja, olha, vocês devem vigiar, mas não é só vocês que estão passando isso. Tribulações está sendo, vamos dizer assim, acometendo todos os cristãos no mundo todo, e em todas as eras, mas em todo momento Deus é convosco. Essa é a questão primordial. O mundo vai sofrer, os cristãos muitas vezes sofrerão, mas terão a companhia do Altíssimo para dar conforto e para dar um fim no momento certo àquele sofrimento. E o versículo 10, que é o versículo que eu tenho como mais importante, ele diz assim: e o Deus de toda graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória, o Deus de toda graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus. Vamos nomear isso aqui de forma clara. Ele está dizendo o seguinte: não é Pedro que está fazendo aferição sobre a nossa dificuldade, é o próprio Deus Pai que está vendo a nossa dificuldade. E em Cristo nós temos vitória sobre as nossas dificuldades. E ele chama, irmãos, a atenção quando ele diz: depois de terem sofrido, tem um tempo, e depois desse tempo nós iremos regozijar, iremos nos alegrar no Senhor. Depois de terem sofrido durante um pouco de tempo, os restaurará. E a obra de Deus é essa, irmãos, é trabalhar no meio das dificuldades, trazendo restauração e mudança. Nossa Bíblia, a versão que a gente gosta muito, ele diz assim: e ele mesmo, depois de vocês terem padecido por pouco tempo. Na hora do sofrimento, irmãos, parece que pouco tempo se torna muito. Nós temos aquela agonia ali que faz com que parece que o tempo passou demais, 1 minuto se torna 1 hora. Mas nesse momento ele está dizendo: olha, o sofrimento será pouco, será um tempo só, mas a glória que vem com esse sofrimento, ela não tem tempo para medir, ela é eterna. E ele está dizendo o seguinte: olha, vocês padecerão, mas esse padecer vai produzir algo, ele vai vos aperfeiçoar, ele vai vos confirmar, e ele vai fortalecer e fortificar vocês. Então, debaixo de toda essa situação, tem a mão de Deus operando para mudar a nossa vida. Irmãos, quando eu olho o apóstolo Paulo, a visão dele a respeito da igreja, eu vejo a visão de alguém que entende que em todas as coisas somos mais do que vencedores. Situações opostas, ela gera músculos espirituais, capacidade de depois passar por cima de qualquer situação. Você chega na casa de Deus, e quando você percebe, o Senhor está trabalhando em você através de situações opostas. E aqui ele está dizendo: depois de padecer, vocês irão ser aperfeiçoados. Essa palavra aperfeiçoar, irmãos, ela mostra algo que não está completo, mas que o Senhor está completando. Então eu chego aqui, irmãos, tem várias coisas dentro de mim que precisam ser mudadas. Jesus está mudando. Tem várias coisas que estão pela metade. Jesus está completando. E Ele vai trabalhar assim, usando todas as situações, algumas opostas, algumas a favor, para completar a obra na nossa vida. O apóstolo Paulo dizia: dele é o querer e o efetuar. Amém? E Ele vai confirmar, e Ele vai fortalecer, e Ele vai fortificar. Você vai ter base, e depois que você formar essa base através do sofrimento, nada poderá remover você da posição que Deus te colocou. Amém, queridos? Esse texto aqui que eu queria trazer para os irmãos, lembrando os irmãos que em Deus há, irmãos, o escape, há solução. Amém, queridos? Eu acredito piamente, irmãos, que quando o cristão ele está passando por um momento de bonança, é momento dele criar, irmãos, situações de oração, de leitura de Bíblia, e se preparar para o dia ruim. Mas quando o dia mau chega, também é momento, irmãos, da gente também crescer espiritualmente, da gente avançar. A palavra diz: oração e louvor andam junto. Está triste, ore. Está alegre, adore. Mas eu posso ver, irmãos, que não tem como desassociar os dois. Hoje nós estamos esperando um momento de grande tribulação, mas estamos esperando, adorando o Senhor. Em todas as coisas, Deus é nosso Senhor e Ele é nosso Salvador.
E salvação, irmãos, não é só da alma. Ele vem e nos dá proteção no meio das tribulações. Amém? Os irmãos, pode fazer uma oração comigo para nós encerrar esse culto? Eu quero pedir para que Deus possa abençoar todos que ouviram essa mensagem, todos aqueles a quem chegar, irmãos, essa mensagem. É momento de adorar a Deus, é momento de se fortalecer em Deus, de sermos vigilantes, é momento da gente ser extremamente comedido com nossas ações. E eu creio que Deus vai dar a cada um sabedoria. Tiago diz: a quem é falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente e não lance em rosto. É hora da igreja ser sábia, atuante, mas com sabedoria. Amém? Orem comigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do Senhor Jesus, eu peço a tua bênção sobre todos aqueles que estão passando por essa tribulação. Eu peço que o Senhor ajude aqueles que ainda irão passar. Fortalece, Senhor, nossa fé, nossa índole, para aguentarmos, Senhor, as tribulações que estão previstas. E nos dá o escape no tempo propício. Em nome do Senhor Jesus, Pai, cuida de todos que estão trabalhando na área da saúde, daqueles que irão enfrentar, Pai querido, na área, Senhor Jesus, mais difícil nesse momento, que para a humanidade será um tempo de grande angústia. Que o Senhor abençoe e guarde cada um, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus abençoe a todos os irmãos.